nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Com este choro, você sabe que nós estamos começando o nosso programa Eu e Mais Um. O saúda com prazer, irmã Débora Miranda, me sinto bastante útil, bastante feliz em poder ajudar você no discipulado com este novo convertido. Nós falamos em uma das programações sobre níveis de amadurecimento que a Bíblia fala. E nós estudamos o primeiro nível, quando João nos chama de filhinhos, né? Meninos na fé, quando nós ainda não sabemos nada sobre a palavra, estamos começando a caminhar nela. E hoje eu queria falar sobre quando a Bíblia já nos chama de lavouras de Deus. Ou seja, nós precisamos entender quando estamos neste nível de lavoura de Deus. Ou seja, o seu aluno, se ele já saiu da infância, já saiu de ser chamado filhinhos, agora ele é chamado de jovens. João fala sobre isso. Jovens, sois fortes, já vencestes o maligno. Ou seja, quando o novo convertido já está nesta fase de lavoura de Deus, ele ainda precisa de cuidados. Quando vemos uma lavoura, o que precisamos fazer para que ela continue dando frutos? Água, precisamos dar ar, sol, afofar a terra, tirar as ervas daninhas, enfim, para que dê frutos, não é? E nós vemos que a lavoura começa com a semente, ou seja, lá atrás você pegou esse novo convertido, deu para ele a palavra de Deus, e aquela semente, ela foi crescendo, né? Começou com uma semente que precisa de água, você regou ela ali na igreja, regou ela nos encontros pelo WhatsApp, ou na casa dela, ou na sua, aqueles encontros pessoais, enfim. Você foi tirando as traças, as larvas dessa lavoura, as ervas daninhas, e foi cultivando, né? Foi cultivando aquela terra, foi cultivando a vida desta pessoa, discernindo a batalha espiritual que ela estava enfrentando naquele momento, né? E a lavoura tem de ser entendida, porque é a época que não são mais crianças, são jovens, mas não são ainda maduros na fé. Não é verdade? Uma pessoa jovem, ela não tem uma experiência de uma pessoa madura de 60, 50, 40 anos. Nós temos etapas da nossa vida que nós vamos crescendo mentalmente. Assim também é com o novo convertido. Agora esse seu aluno já está nesta fase, já não é mais uma criança, mas também não é já um crente maduro, está ali na fase intermediária. Então, neste momento, é muito importante você ficar de olho, né? Ainda, este jovem na fé não tem um alicerce sólido. É o estágio ainda que está intermediário, que precisa ainda ser cuidado, regado. Tem de trazer água para que ele possa se alimentar e umidificar as suas raízes, ter nutrientes. Então, tome cuidado. A lavoura de Deus, ela é falada como o segundo nível do crente. E Paulo, ele faz um clamor por pais espirituais. Você está cuidando daquele bebê que já saiu da infância, agora está na juventude, mas continua sendo o pai dele, né? E entre uma fase e outra, por exemplo, da infância, vamos dizer, espiritual para a juventude, existem etapas, não é verdade? O que acontece de uma etapa para outra? De filhinho para pai? Acontecem crises. Nós vemos em 1 Reis Elias, quando ele se encontra com Eliseu, e joga a capa e parte para a sua jornada. Eliseu naquele momento deixou de ser filhinho e passou a ser pai. E Elias vai para a escola de profetas. Tá vendo? É um processo. Entre um processo e outro, tem um teste. Vários processos e etapas até que Eliseu passa pelo rio Jordão. Ou seja, para cada etapa do amadurecimento, nós precisamos de um pai espiritual. Vocês entenderam quando eu falei de filhinho para pai? Isso é muito importante. Para cada etapa que o novo convertido passa, ele precisa de um pai espiritual.
Porque os pais dão destino, os pais dão identidade. Por exemplo, se eu mostrar para vocês agora, imagine uma Ferrari e um camelo. Preste atenção na minha pergunta. Vocês escolheriam ter uma Ferrari ou um camelo? 10 segundos para vocês pensarem. Você deve estar pensando, que pergunta ridícula. Com certeza, irmã Débora, eu escolheria a Ferrari. Não, depende. Eu vou explicar por quê. Porque para cada etapa da vida do discípulo, ele precisa de uma outra coisa diferente. Por exemplo, eu e meu marido, nós precisávamos de um camelo, porque nós estávamos no deserto. Vocês estão entendendo? Para cada etapa do nosso aluno, ele precisa de algo diferente. Em que momento o seu discípulo está agora? Ele está no deserto? Ou ele está já lá no monte? Está alegre, feliz, regozijante pela vitória? Ou ele está ainda no deserto? Então ele vai precisar de um camelo. Vocês estão entendendo? Nós fizemos somente esta metáfora para vocês entenderem que você precisa entender a situação em que seu aluno, o novo convertido, está, para você ir de encontro com a necessidade dele naquele momento. Olha que coisa interessante. Mas eu digo que a maioria está no deserto e precisa de um camelo e não de uma Ferrari. Qual recurso você tem usado nesse seu discipulado com o novo convertido? É tão importante você discernir em que etapa está este seu discípulo. Discípulos quer dizer aluno, aprendiz, adepto. Nós temos que ter sensibilidade pelo Espírito Santo para saber transmitir o que realmente este novo convertido precisa. Ele precisa de muitos cuidados, mesmo sendo jovem. Ele não é totalmente maduro, precisa de muito apoio. Ele está vivendo uma vida talvez eufórica, totalmente lá no primeiro amor, e ele, às vezes, ele está um pouco estabanado, ele quer fazer tudo de uma vez. É neste momento que você tem a sensibilidade de espera, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, nós falamos em uma das aulas o nível espiritual de amadurecimento dos novos convertidos, quando são crianças, e hoje falamos quando são jovens, quando já são lavoura de Deus. E na próxima oportunidade vamos falar de mais uma etapa do novo convertido. Quero me despedir na paz do Senhor. Sua irmã em Cristo, Débora Miranda, e até o próximo programa Espaço Eu e Mais Um. Que Deus os abençoe. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.